E aí pessoal, sejam bem-vindos a mais um Formiga na Tela. Hoje aqui formando a banca, todos os editores do Formiga Elétrica, Daniel Fontana, Paulo Marques. Beleza. E hoje a pauta é sobre a série da BBC Sherlock. A série foi criada pela dupla Stephen Moffat e Mark Gatiss. Que já vem assim de uma coisa mega cultuada, né, que é Doctor Who, né? Então já gerou uma certa expectativa, né, os caras envolvidos em outra série. E se a gente for pensar bem, cara, quando falaram, porra, tem uma versão do Sherlock Holmes, mais uma releitura do Sherlock Holmes, só que ambientada na atualidade. Cara, eu vou ser sincero, eu olhei e falei, putz, eu torci o nariz, cara. Dá a impressão de algo teen, né? Exatamente. Mas eu não poderia estar mais errado, né? Porque o negócio deu super certo, muito pelo carisma dos seus atores, né? Eu acho que até, talvez você torceu um pouco o nariz, até pelo próprio personagem, né, que vamos combinar aqui que talvez seja um dos mais retratados, né, no cinema, em filmes, em seriados, Charlton Heston já interpretou o cara, Christopher Plummer, Peter Cushing, Christopher Lee, né? É a versão teen produzida pelo Spielberg, né, o Enigma da Pirâmide. Enigma da Pirâmide também. Até tem a história do Leonard Nimoy, né, que também interpretou o Sherlock Holmes numa peça da Broadway também. Então, assim, já é um personagem muito antigo e muito já usado, né, vamos dizer assim, tanto no cinema quanto em série de TV. E aí você vê mais uma série, né, sobre o personagem, então você já fica um pouquinho de pé atrás. Você não sabe o que vai acontecer, mais do mesmo, sei lá, tal. Mas, né, teve essa ideia, né, de usar uma Londres atual, né, por mais que tenha passar um pouquinho desse negócio de ser teen, mas assim, é realmente uma série que trouxe uma produção bacana, trouxe muita novidade e tem muita coisa, né, pra gente até discutir. Sim. O que é legal na série bom, primeiro que em termos técnicos, né, o Paulo já falou, uma produção bacana, tal, a edição é muito bem feita, né, então todo aquele pensamento do personagem é feito de uma maneira super diferente, então muito grafismo aparecendo na tela, tal, o pensamento dele, a história do Mind Palace, né, também é bem legal. E assim também, ele brinca com todas as características que formavam a personalidade do Sherlock Holmes clássico, né? Então, o lance de fumar, ele não fuma na série, mas aí ele usa os adesivos, né? Então, ele chama para o personagem antigo. A brincadeira com o chapéu, né? Da boina também. Então, ele fica chamando, mostrando que a gente sabe que existe aquilo, mas a gente está fazendo a modernidade. Só que olha só essas piadinhas que legais. E o legal é que para as pessoas fica com a imagem de Sherlock Holmes. Ele clássico, né? Ele com chapéu, tal, para o grande público. É bem legal isso. A própria transposição, né, dos contos, né, do Conan Doyle, né, do autor. Aliás, é mais lembrado do personagem do que o próprio autor. Né? O personagem ele ficou até maior do que o próprio autor. As próprias transposições, elas são diferentes. Tem a roupagem bem moderna. E tem várias referências às histórias, mas não seguem a linha dos contos, né? Pelo menos aqueles que eu já li, né? Como a primeira temporada tem o Estudo em Vermelho, né? Depois tem o Escândalo, né, em Belgrávia, né? Que na verdade é Escândalo em Boêmia, né? O conto. Então ele traz uma roupagem diferente. E aí você falou legal, né? Dessa parte das cenas, né? Em que as deduções elas acontecem escritas, o que é diferente também. Né, dos próprios filmes, né, porque todas as deduções que são feitas, né, as lógicas feitas pelo personagem são sempre faladas. Aqui na série é muito passada em forma de texto, né, então você tá lá, aparece lá uma frase e tal, até acho que para jogar um pouco moderno, né, que você tem o SMS e tal, essas coisas, então ele faz essas brincadeiras, né, série também, que é diferente. Sim, até o piloto que não foi utilizado, ele não tinha esses grafismos. Entendeu? Então ele seria um negócio muito mais convencional e que acabaria sendo um problema porque, vamos falar a verdade, esse personagem, se a gente parar para pensar, ele é inumano e perfeito demais, né, para a profissão dele, né? Então é o desafio de você tornar esse personagem assim, colocar desafios legais para esse personagem, né? Fazer com que a gente se interesse pelo que o cara está fazendo e achar que ele está tendo alguma
alguma dificuldade. E muito do interesse da série vem dessa questão visual, né? Além da questão que eu já falei, que os atores ajudam muito, né, cara? Sim, sim. É um caso assim que o ator se confundiu com o personagem de um jeito e não é o personagem clássico, né? É uma outra versão do personagem. E isso é muito bacana, é muito raro de acontecer, né? A série foi um sucesso estrondoso mesmo sendo feita, né? Pela BBC, sendo feita, né? Em inglês, né? Então... E gerou um fandom, né? É uma série curta, né? Até agora foram 3 temporadas, 3 episódios cada uma, série curta. Esse lance de temporadas curtas, ainda assim, cada episódio ele tem 90 minutos, né? São 3 por temporada. E não tem uma regularidade, né? A gente não sabe se no ano que vem a gente vai ter uma nova temporada, né? Isso acaba sendo um problema. Mas o que eu acho que ajuda muito é que cada episódio é quase que fechadinho, como se fosse um longa, né? A gente tem um cenário maior para prestar atenção, mas sei lá, se você tiver em casa de boa, tiver a fim de rever algum, você pode pegar qualquer um aleatório que vai ter uma diversão bacana ali. Essa regularidade que você falou talvez seja até pela agenda dos atores, né? Porque hoje em dia os caras estão, né, trabalhando muito mais, né? Tendo muito mais destaque aí no cinema. Então talvez a agenda deve atrapalhar um pouquinho para eles. Mas a própria complexidade dos episódios, não só em termos de roteiro, mas até produção mesmo, né? É muita locação, são várias câmeras, então por mais que seja são 3 episódios, mas como o Daniel falou, cada um tem 90 minutos, então são praticamente 3 filmes. Então, para fechar uma temporada, os caras têm que fazer 3 filmes em 2 anos, né? Que por enquanto está sendo intervalo, né? Primeira temporada 2010, segunda 2012 e terceira 2014. Sem falar que a série é feita com financiamento público, né? Então, mais uma dificuldade. E eles compensam com o especial de Natal, né? Porque um lance bacana, né, do Cumberbatch e do Martin Freeman é que eles entendem que sem Sherlock hoje eles não seriam nada, né? Ou talvez fossem, enfim, mas o que alavancou a carreira deles foi o Sherlock. E eles falam, nós não vamos deixar os fãs na mão, né? Isso aqui vai continuar, a gente não sabe como, mas vai continuar. E o especial de Natal que foi anunciado, ele não vai estar conectado com a série, ele vai ser ambientado na Inglaterra vitoriana. Então bacana que isso. Já por isso até porque é um especial mesmo, né? Sim. Porque a continuação da outra temporada vai voltar pro normal, né? Sim. É como se fosse uma coisa bem à parte mesmo. Exatamente. Né? Mas aí voltando até um pouco do personagem, não sei, talvez a primeira temporada do Sherlock da série é 2010, né? O personagem é um personagem já batido, né? Já muito usado, né? Como a gente já falou. O sucesso dele, não sei se isso tem alguma relação ou não, mas em 2009 foi feito o filme do Guy Ritchie, né? O Sherlock Holmes. Sim. Que se tornou um sucesso também, né? Então, o Guy Ritchie acho que deu uma revigorada no personagem, que trouxe para o personagem uma pegada diferente do comum, né? Porque o personagem do Guy Ritchie, que é o Robert Downey Jr., que faz o Sherlock, já é um Sherlock Holmes mais moleque. É, né? Tony Stark, né? Piadinha, Holmes, né? Muita piada. Se bem que incorporou muito oportunamente algumas coisas que as outras adaptações ignoraram. Não faziam. Tipo a habilidade pugilística e tal. Que na questão, a habilidade pugilística que virou Kung Fu no segundo filme, né? Por isso que eu não gosto do segundo filme do Guy Ritchie. Mas eu achei uma adaptação bacana, apesar de ser meio Scooby-Doo, né? Scooby-Doo. O que eu acho bacana, tanto da parte do Guy Ritchie, quanto o próprio Sherlock aqui do Cumberbatch aí da BBC, é que ele faz um favor, tudo bem, a gente fala Sherlock Holmes é batido e tal. Cara, quando a gente ouve que Sherlock Holmes está voltando, seja pro quadrinho, seja pra TV, seja pro cinema, cara, a gente conhece, a gente lê, mas tem uma geração inteira aí que, sabe, ignora a existência desse personagem, né? Eu li alguém na internet falando que quando ele foi assistir o do Robert Downey Jr., ele começou o filme, ele ouviu um casal, a menina falar pro cara, nossa, ele é detetive, é? Entendeu? Nossa, difícil. E eu também acho, mas sei lá, talvez é uma coisa que a gente não tenha prestado atenção. Então existia, sei lá, uma multidão de gente que estava assim
pronta para conhecer esse personagem, né? Talvez com uma produção mais rica, né? Porque eu tenho dificuldade para entender isso, né? Porque eu acho que todo ano tem uma produção em algum lugar sobre esse personagem. Né? Eu acho que é muito pelo fascínio que o personagem gerou durante tanto tempo, pelo estilo dele, talvez esse lance da dedução lógica acontecer em diversas partes durante o filme, gera uma afinidade para o espectador acompanhar. Então, assim, eu tenho um pouco de dificuldade de uma pessoa não conhecer o Sherlock Holmes. Né? Eu acho, né, muito difícil isso acontecer, mas claro que isso pode acontecer. Whenever she tweets, you respond within 5 minutes, regardless of time or current location, suggesting you have her on text alert. Right about you. You're a bloody psychopath. High-functioning sociopath. With your number. Bom, a gente tá aqui falando um montão de elogios à série e tal, mas tem algumas coisas que eu particularmente não gosto, assim, não me agrada. Primeiro, assim, ela tem uma duração longa, só que mesmo assim eu ainda sinto muito coisa de episódio de série, né? Então, por mais que muitos episódios sejam fechados, eles ainda dão aquele quê de, opa, tem mais coisa aí. E daí, assim, pra mim, às vezes se arrastam muito, assim, pra mim o ritmo, às vezes, ele começa muito bem e termina muito bem. Aquele meio lá, eu sinto uma enrolaçãozinha, tipo House e tal, coisa assim, só que com 90 minutos... Que é uma versão do Sherlock Holmes, né? Exatamente, isso eu até falo antes, né? Porque além de toda essa... de transpor o personagem, né, direto para série e cinema, os caras fazem outros formatos, que é o caso House, Monk, sei lá, em 300 E assim, é bom a gente citar, cara, que House e o Wilson não é por acaso, né? Holmes e o Watson. Exato. Não, tem várias referências, né? Não, mas assim, agora saindo do House, que assim, até mesmo pegando séries estilo também em House, que é o seguinte, começa com um caso, Sherlock Holmes, House tal, começa com um caso. No meio, eles começam a pesquisar, tal, investigar, e eles chegam numa conclusão que, opa, deve ser isso. Só que tem mais 30 minutos de episódio lá. E daí você sabe que vai chegar no final, eles vão ver que, opa, era outra coisa, muda a perspectiva. Por mais que seja um plot twist, talvez, assim, você sabe que aquele meio não vai ser concretizado, né? Então, tipo, você tá lá naquele meio acompanhando a investigação, mas sabe que no final vai dar um twist, então você meio que larga a mão, sabe? Então, é um formato que, assim, como eu acompanhei já muitas séries desse tipo, já é uma coisa que a mim me cansa. Então, não que seja um defeito da série, mas... Defeito do formato. Exato, defeito do formato. O que eu acho diferente do Sherlock em relação a outros papéis de detetive, né, sei lá, Agatha Christie, você falou do twist, né? Mas eu acho que o que segura, para mim a história se segura, né? Todos os episódios eu gostei e eu acho que elas se seguram mesmo no meio. Essas deduções lógicas do Sherlock, eu acho que faz o espectador prende um pouco a atenção do cara. Né? Então, diferente dos outros, você pega a Agatha Christie, que tem, sei lá, os personagens lá, Hercule Poirot, Miss Marple, você tem várias pistas durante o filme, né, ou durante o livro, também a história, para chegar no final e o cara explicar o que aconteceu. O Sherlock é diferente, eu acho que as deduções que ele vai fazendo durante a história deixa a história interessante e não me cansa. Essas deduções são bacanas até mesmo porque a gente, como espectador, a gente olha e a gente quer fazer isso na rua. Né? Então isso é interessante. É impossível. Mesmo. É impossível. Não dá, não. É totalmente roteiro, né? Então, a própria bronca assim, da geração seguinte ao Conan Doyle na literatura policial americana era justamente essa anormalidade do Sherlock, entendeu? Porque eles falavam o seguinte, a gente tem aqui uma categoria de detetives emergente agora na literatura que são seres humanos, entendeu? O Sherlock, cara, é um lance que, isso palavras do próprio Raymond Chandler, fala assim, é impossível um cara saber tudo, sei lá, de cerâmica da Mesopotâmia e saber tudo sobre o expediente da polícia, entendeu? Não tem como, você tem que escolher uma entendi. Coisas. E que acaba sendo um problema no Robert Downey Jr. também, se a gente aplicar essa lógica, porque um cara tão dedutivo, tão inteligente quanto aquilo, ele jamais teria um físico desenvolvido para sair na porrada. Exatamente, tem que escolher outro. O problema é que a gente tem no Batman, a gente tem no 007. O personagem em si dos livros, ele nunca se apegou muito à ação, né? Nunca tem um embate, né? É sempre um embate, né, mental, né? Vamos dizer assim, com os criminosos, né?
Outra coisa que eu não gosto, mas aí é principalmente por causa de outras referências, não da série. Esse lance do Sherlock ser um ser, tipo, assexuado, ser um ser que, assim, ele é diferente, né? Só que, assim, pra mim, ele é tipo Sheldon. E isso me incomoda muito, do tipo, chega o Watson e fala, nossa, Sherlock, você está almoçando? Você almoçando? Tipo, se você se surpreender com um cara fazendo ações de pessoas normais. comuns, E, só que assim, isso daí pra mim, talvez principalmente por causa do Big Bang Theory, isso daí tá me incomodando muito. Então, se o Watson chega e vê o Sherlock beijando outra garota, você? Tipo, mas ele ainda é um ser humano, sabe? Esse negócio de pegar, só porque ele é mega inteligente, ele é assexuado, ele não é nada sociável, ele considera todos os outros seres humanos mega inferiores. Tipo, assim, virou um estereótipo que não me agrada, porque além de ser um estereótipo falso, é um estereótipo que foi muito desgastado na figura do Sheldon. Não acho que é um problema da série em si, mas é um problema desse estereótipo que foi criado. Você falou desse personagem do seriado, né? Que ele eu acho ele até mais assexuado do que o próprio personagem do livro, né? Dos contos, porque nos contos ele até tem, né? Um par romântico, né? Foi uma relação que ele teve, que foi problemática, né? Que é a Irene Adler, que até entra, né? No próprio seriado aqui na segunda temporada. Mas nessa série, ele realmente, é verdade o que você falou, né? Ele fica mais assexuado ainda, né? Então mas assim, eu acho legal, até porque ele foca realmente no que ele faz de bom. E assim, é um negócio tão absurdo que eu acho bacana. Eu acho bacana ele focar nisso aí, deixar de lado toda essa outra parte. É que eu acho que isso daí gera alguns alívios cômicos que, sinceramente, eu acho ele ser bem surpreendente nas ações, assim, ele fazer coisas que não são ordinárias, né? Acho que é interessante. Então, do nada ele chega com um arpão ali, né? E, tipo, não explica se ele foi com essa baleia, se é figurino, e, tipo, essas coisas são legais. Mas depois descamba para alguns alívios cômicos que assim, não me agradam. Primeiro porque já estão muito batidos, e depois são alívios cômicos que vão, assim, eu acho pouco sofisticado algumas comédias desse tipo, entendeu? Why didn't I think of that? Because you're an idiot. No, don't be like that. Practically everyone is. Então, e falando um pouquinho, né, entrando mais a fundo, né, em algumas coisas do próprio do seriado, né, inclusive, né, vamos partir para alguns spoilers agora. O legal, a série usa, né, o Moriarty, né, que é o principal vilão, né, do Sherlock, nas 2 temporadas, né? Espaçado também, né? Porque ele lança um pouquinho no primeiro, no terceiro dá mais um foco para ele também, aí volta na segunda temporada para finalizar. E aí que ele brinca com o próprio conto, né, do Conan Doyle, que é o problema final. A parte muito interessante esse final da segunda temporada, onde tem a simulação da morte, né, do Sherlock Holmes, e junto com o do Moriarty também. Que eu achei super interessante, né? E que, inclusive, acontece no próprio Sherlock Holmes do Guy Ritchie, né? Na segunda parte, que também a segunda parte é baseada, né, em grande parte no problema final, o conto em que os dois, né, morrem no final. Mas a literatura não explicou, né, a volta do Sherlock Holmes, simplesmente foi reinserido ali e pronto. Né? Então, porque o curioso disso é porque assim, o próprio autor, né, o Conan Doyle, na época, ele já estava querendo se desvencilhar do personagem. Estava cansado, porque acho que o personagem tomou proporções tão grandes, né, que ele falou assim, porra, os caras têm que me conhecer por outra coisa, né, eu quero fazer outras histórias e tal. E aí que ele fez a morte dele, era para ser a morte mesmo do Sherlock Holmes no problema final. Só que aí depois, acho que de uns 5, 10 anos, atendendo os fãs, né, vários pedidos e tal, aí ele voltou com o personagem, aí ele criou toda uma história para voltar, né, ele tentou explicar que ele não morreu e tal, mas a ideia é que ele morresse mesmo, né, e tanto que ficou um conto bem conhecido aí, pelo menos dos fãs aí do personagem, da literatura dele, né? The name Sherlock Holmes and the address is 221B Baker Street. Por hoje é isso, pessoal, a gente falou um pouquinho da série Sherlock da BBC. Dá um joinha aí no nosso vídeo, assine nosso canal. Aqui embaixo você encontra links para a nossa fanpage no Facebook, para o nosso Twitter, para o nosso Google+. Siga a gente, comente, compartilhe. Se você quiser deixar algum comentário não visível, quiser falar alguma coisa sobre o nosso programa ou sobre o nosso canal,
você pode mandar um e-mail para natela@formigaelétrica.com.br, conforme está aparecendo no vídeo agora. Por hoje é isso, pessoal. Até semana que vem. Daniel Fontana, Paulo Marques. Falou. Até a próxima. E aí, pessoal, sejam bem-vindos a mais um Formiga na Tela. Tá, Formiga na Tela, tá certo. O programa é esse mesmo. Bom, pessoal, esse aqui foi nosso programa sobre a série da BBC Sherlock. Nossa, parece tipo a Cher presa, né? Como eu falei. E tá muito sério também. Série Sherlock. Então, pessoal, é isso. Isso aqui foi um pouquinho. Bastante. E é isso aí, pessoal. Daniel Fontana, Paulo Marques, eu sou o Gustavo Flávio Rodrigues. Tem essa, a gente nunca. Quem tá falando nunca se apresenta, né? Você falou que não precisava desse primeiro programa. Falei. Falou. Eu sou o Gustavo. Você falou, vai aparecer a tarde embaixo. Ah, mas daí não precisaria de ninguém. Tá. Falei. Então, mas é uma questão de educação. Aqui do meu lado está. Aqui do outro lado está. Como tá no vídeo? Tá. A gente não falou do Elementary, né? Não tinha falado. Que bosta. Ah, mas. deixa, mas Aquilo ali é tão ruim. Sherlock.